Sabe quando a voz da gente some no meio da dor? Pois é, mas e se for bem ali, no lugar mais escuro, que uma música nova começa a surgir? Hoje a gente vai mergulhar numa história, uma história bem tocante, sobre luta, sobre fé e sobre como a esperança pode ser encontrada de um jeito surpreendente. Então, a história começa num vale. Mas olha, não é um vale que se acha num mapa, não. É aquele tipo de lugar que muita gente conhece, sabe? Aquele lugar por dentro. Um lugar de passos que pesam, de ondas de medo que vêm sem avisar e de uma tristeza que, poxa, parece que toma conta de tudo. E é bem no meio dessa jornada que a gente encontra a Ana. E para ela, esse vale não era só uma visitinha, não. Era a casa dela. Um lugar que ela conhecia, infelizmente, muito, mas muito bem. Então, vamos começar pelo começo, né? Pela primeira parte dessa história. O Vale de Silêncio de Ana, a luta que acontecia dentro dela. O que a gente vê aqui é um contraste que, nossa, dói na gente. Pensa só, a Ana, que antes era toda ativa, alegre na comunidade dela, que cantava na igreja, de repente, silêncio. A ansiedade, descrita na história, era como algo que apertava o peito dela, sabe? E a depressão? Bom, a depressão roubava a vontade de fazer qualquer coisa. É uma imagem muito forte, né? Perder a própria voz. Aí numa daquelas madrugadas de puro desespero, alguma coisa acontece. A Ana pega a Bíblia da avó dela e abre. E olha, não é mágica, não é uma solução que cai do céu, mas uma passagem que fala sobre encontrar descanso em Deus, aquilo acende uma fagulha, sabe? Uma esperancinha. E a história descreve esse momento como se uma pequena porta tivesse se aberto. Só que para atravessar essa portinha, era preciso dar um primeiro passo. E esse passo, talvez o mais importante de todos, foi um ato de entrega. Mas espera aí, o que quer dizer entregar aqui? Para Ana, não foi se dar por vencida, desistir. Muito pelo contrário, foi uma mudança total de atitude. Em vez de ficar ali lutando sozinha com toda aquela dor, ela escolheu confiar, entregar o peso para alguém maior, sabe? Deixar que a guiassem. E é exatamente nesse ponto que a história da Ana mostra o seu ponto principal. Uma fé que não fica só no pensamento, sabe? É uma fé que age, que caminha junto com a ação, buscando uma cura completa, integrada. Olha que interessante, a jornada da Ana não foi uma escolha do tipo fé ou ciência. Foi uma combinação poderosa das duas coisas. A oração sincera andou de mãos dadas com a busca por ajuda profissional. A leitura da Bíblia não entrou no lugar da terapia, ela complementou. Na história dela, fé e ação não competem, elas são parceiras. Essa frase resume isso perfeitamente, né? A ideia é que o cuidado espiritual e o cuidado com a saúde mental não são coisas separadas, uma não anula a outra. Na jornada da Ana, uma coisa fortaleceu a outra. Mas claro, essa jornada de cura não foi feita sozinha de jeito nenhum. A Ana teve pilares, sabe? Bases bem sólidas que ajudaram a sustentar cada passo que ela dava. Foram 3 pilares principais. O primeiro, a palavra, que estava sempre ali para lembrar que ela não estava sozinha. O segundo, a comunidade, que apareceu com apoio de verdade. Sabe, gestos práticos como levar uma comida, fazer uma oração junto. E o terceiro pilar, as práticas do dia a dia. Pequenos rituais que deram um pouco de ordem e estabilidade naqueles dias de caos. E essa ligação entre o divino e o humano fica muito clara num momento bem marcante. Imagina a cena, ela tendo uma crise de pânico no meio da rua, faz uma oração bem simples e logo em seguida, um estranho se aproxima para ajudar. É a história mostrando para a gente que o socorro muitas vezes vem através das mãos de outras pessoas, né? E claro, todo esse processo, com o tempo, foi dando resultado. Começou a dar frutos. Foi, de verdade, uma colheita de esperança. E o que é mais legal na história da Ana é o realismo dela. A cura não foi assim, de um dia para o outro, e nem foi uma linha reta para cima. 2 anos depois, ela não se considerava curada. Não, ela se via como alguém que achou um novo jeito de se equilibrar. As noites escuras ficaram mais raras, o riso começou a voltar e a fé dela ficou mais madura, sabe? Uma fé que não finge que a dor não existe, mas que aprende a caminhar com ela. E com o tempo, essa caminhada toda deu para Ana um novo propósito. O sofrimento não sumiu, não foi apagado, ele ganhou um novo significado. Ela começou a usar a própria dor como uma ponte para cuidar de gente que passava pela mesma coisa, sabe? Usando a história dela para ajudar, para servir. Lembra que a história começou com uma voz que se perdeu? Pois é, ela termina com uma canção que foi encontrada de novo. Isso faz a gente pensar. Que canção é essa, afinal? Que música a Ana encontrou lá no fundo do vale?
Bom, a resposta é a mensagem principal de toda essa jornada. A canção que a Ana encontrou não falava sobre uma vida sem lutas. Falava sobre descobrir uma presença constante, ali, bem no meio da dificuldade. A cura para ela não foi sair do vale, mas foi encontrar companhia e esperança dentro do vale. E isso deixa uma reflexão para a gente, né? E se, nas nossas próprias caminhadas, a chave não for buscar uma vida perfeita, mas sim buscar essa presença?